Olá, novamente, sexto A e sexto B. Hoje a gente vai falar sobre a monarquia romana. Pois bem, antes de se tornar essa república que a gente tanto falou e tanto conhece, Roma teve 7 reis. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu coloquei uma coroa bem grande aí, porque quando a gente fala de monarquia, estamos falando de reinos. Monarquia é a mesma coisa que a Princesinha Sofia, é a mesma coisa que a Rapunzel, que o Aladdin também. Eles vivem em monarquia, tá bom? Tem um rei, tem um sultão, que também é um rei. Tem várias formas de reinos, tá? Se tem rei, se tem reino, é monarquia. Fechou? Então é isso. Vamos pro vídeo. Gente, como vocês podem ver aí na imagem, Roma teve ao todo 7 reis, tá? E assim, o primeiro deles, a gente viu que foi o Rômulo. E ele não só fundou a cidade, como ele estabeleceu como tudo deveria ser, né? Então, as bases políticas, as bases militares. E no início, você tem que entender que tudinho é concentrado na mão do rei, tá? É o rei que define a política da cidade, é o rei que define as leis, é o rei que define o exército. Então, todas as questões sociais é o rei que decide. O poder está nas mãos do rei. Então, assim, eles têm todo o poder, inclusive o poder religioso. O rei também é o chefe religioso. Então, assim, ele é responsável pelos rituais que vão garantir a proteção aos deuses, que os deuses estejam felizes. Essa união entre religião e governo era fundamental para os romanos, tá? Então, assim, cada rei foi deixando a sua marca, expandindo territórios e criando uma Roma cada vez mais sólida, tá bom? Gente, os reis, eles fizeram várias reformas na cidade. Até porque eles foram os primeiros a moldar Roma. Então, muita coisa que a gente vai conhecer que vem depois surgiu aí. Assim, por exemplo, tradições religiosas, como eu já mencionei, o calendário romano, o latim, tá bom? Que é a língua mãe de várias outras línguas, né? Hoje o português veio do latim. Então, assim, a gente vai ter muitas fundações que vieram de Roma. Os templos, a gente vai ter também o sistema de obras públicas, que a gente vai ver que é muito importante. Então, aquela história de construir aqueduto para distribuir água, ela vai começar com essa história de fazer sistema de irrigação, de fazer esgoto. Eles foram os primeiros a fazer esgoto. Foram os seis. É o sistema de esgoto mais antigo do mundo. Então, assim, eles drenavam os pântanos e isso vai permitir o crescimento urbano. E a cidade vai crescendo, vai crescendo. Esses das fotos são os etruscos. Os etruscos, eles são um povo que eles não são originários da Península Itálica. Lembra que eu falei para vocês que quem era da Península Itálica eram os italiotas. Então a gente vai ter os italiotas, a gente vai ter os latinos e a gente vai ter os etruscos também fundando o povo romano. E quando os etruscos chegam, que são esses da imagem, eles vão assumir o reinado através de guerra. E a gente vai ter 3 reis etruscos muito importantes. Entre eles, o nosso próximo da lista, o Tarquínio o Soberbo. Gente, infelizmente, vocês já sabem que em Roma nem tudo são flores. Essa história também vai terminar de maneira trágica. O Tarquínio Soberbo, que eu me referi, vai ser o último rei de Roma. O Tarquínio ele era tirânico, ele era soberbo mesmo. O que isso significa? Significa que ele não estava nem aí para o povo e para quem ele governava. Ele só queria saber dos seus próprios interesses e ele era uma pessoa arrogante. Então, assim, ele era desagradável, as pessoas não gostavam dele. E não gostavam das medidas que ele tomava, não gostavam de como ele não estava nem aí para os outros e fazia coisas que machucavam as pessoas. Então, assim, o Tarquínio ele vai ser um desquerido. E aí, a gente vai ter, ainda por cima, o filho dele, que é esse da imagem. O filho dele, ele vai se apaixonar por uma mulher casada, a Lucrécia, que é essa loira da imagem, e ele vai desonrar a Lucrécia. Ele vai fazer com que a Lucrécia tenha que ficar com ele. E a Lucrécia vai ficar tão mal com isso que a Lucrécia vai se matar. Então é um episódio terrível.
E vai revoltar o povo, vai revoltar todo mundo. Todo mundo vai ficar revoltado e vai expulsar o Tarquínio soberbo da cidade. Com isso, com essa reação popular, a gente vai ter o fim dessa era da monarquia e o começo da república. Então, o poder vai deixar de estar concentrado nas mãos desse rei e vai começar a estar concentrado nas mãos de dois órgãos que já existiam na monarquia, mas não eram tão importantes quanto os reis: os magistrados e o Senado. A gente vai falar deles no próximo vídeo.